a base de uma forte liderança. O apelo do mundo dos negócios é dirigido ao homem que sabe. Se ele for também um homem que pensa e trabalha, o caminho do sucesso está aberto à sua frente. O homem que nunca sobe na profissão e se esforça desordenadamente, nunca sobe. Ele é o indivíduo que não sabe, que não aprendeu e nem se esforçou para aprender. O vencedor, o que está no cimo, mantém-se no alto exatamente pelo motivo contrário, porque sabe. O homem de negócios é como um guerreiro, porque os negócios na época atual são como uma guerra e o líder é um lutador, um forte. E os mesmos métodos que produzem o melhor guerreiro nas trincheiras produzem o melhor guerreiro na oficina, na fábrica, nos armazéns, nos escritórios, nas aulas, nos púlpitos, nos negócios. A base de uma forte liderança. Até bem poucos anos, a relação entre a leitura de um homem, a sua vida e o seu trabalho era objeto de especulação ou divergências. Acreditava-se que o homem de negócios não precisava ler para progredir. Hoje, ninguém ignora a importância e o uso do livro na vida cotidiana. Prevalecia a ideia de que o homem vivo, enérgico, forte, deveria evitar uma biblioteca pública como se fosse um lugar tedioso e sombrio, apenas frequentado por bibliógrafos, homens pouco práticos, por jovens inexperientes, por solteironas ressequidas, por maníacos. O homem de negócios nunca se dava ao trabalho de investigar o conteúdo das bibliotecas públicas, nem de saber por si mesmo quais os livros ou periódicos que lá estavam à disposição, com o objetivo de suprir as suas necessidades profissionais e pessoais. Existia um abismo entre a vida do homem médio ocupado e a biblioteca. Felizmente, a coisa vem se modificando e o homem de negócios, na sua grande maioria, atualmente lê como nunca. Compreendeu que os livros são necessários para mais alta eficiência na sua luta diária. Pesquisas vêm revelando que homens de verdade procuram livros de verdade, para fins múltiplos e todos eles práticos. A noção de que uma biblioteca é um lugar perfeitamente dispensável vem sendo abolida. Há em todo homem certa fome latente por uma abundância de leitura de boa qualidade, mas, paradoxalmente, somente os homens de luta comprovam esse fato. O homem de negócios é como um guerreiro, porque os negócios atualmente são como uma guerra, e o líder é um lutador, um forte. E os mesmos métodos que produzem o melhor guerreiro nas trincheiras, produzem o melhor guerreiro na oficina, na fábrica, nos armazéns, nos escritórios, nas aulas, nos púlpitos, nos negócios. As mesmas necessidades literárias são fundamentais para o progresso do profissional ou do homem de negócios. Muitos homens de negócios ou profissionais despendem muito tempo na leitura de livros indicados a promoverem o próprio progresso pessoal e profissional. Perguntando agora, quantas horas diárias ou semanais o leitor reserva para a leitura? Repito, perguntamos agora, quantas horas diárias ou semanais você, leitor, reserva para a leitura? Se a seleção correta e a quantidade de leitura para horas vagas, a produção e a promoção de um homem, por que é que todo homem ambicioso não utiliza suas horas vagas para ler? Consideramos 80% de livros vocacionais e técnicos como uma proporção demasiado alta para o homem atarefado assimilar. Mas este é o ponto que todo homem deve estudar com relação a si mesmo, até saber quanto lê e quanto deve ler em benefício da sua promoção. A maior parte dos homens realizados, depois de uma existência de experiências custosas, aprenderam a conveniência de se afastarem do trabalho por meio da leitura.
Outra lição patenteia a sabedoria que consiste em se ter finalidade clara na leitura e em se escolher a leitura que proporciona certos resultados definidos no trabalho, na vida e no caráter do homem. Se uma pessoa despender meia hora por dia caminhando em torno de si mesma, num círculo, que juízo faríamos acerca da inteligência dessa pessoa? Por que é que muitas pessoas leem sem qualquer objetivo? O homem que se treina para enfrentar a vida deve saber ler eficazmente. Devemos ler para estarmos preparados para as tarefas, oportunidades e responsabilidades novas. Devemos ler para conhecer a tendência da onda dos acontecimentos atuais, na sua linha de ação pelo mundo inteiro, e mais. Devemos ler para poder prever as probabilidades e sairmos bem nas emergências. Devemos ler para ampliar nossa mente e nos munirmos de conhecimentos que não obtivemos durante a instrução primária. Devemos ler para melhor desviarmos o pensamento dos perigos e das dificuldades inerentes às funções que desempenhamos. Devemos ler para conquistar a tranquilidade, o que se consegue por meio da companhia proporcionada por um bom livro. Devemos ler para sobrepujarmos a fadiga física com o revigoramento mental. Devemos ler para pensar mais vigorosamente e assim lutarmos melhor. Devemos ler para evitarmos desperdício de tempo e energia em diversões perigosas ou viciosas. Devemos ler para sabermos ou conhecermos a verdade exata em casos obscuros. Devemos ler para quebrar a monotonia da rotina mecânica. Devemos ler para aprender a tratar a própria mente e o próprio corpo de maneira mais eficaz. Devemos ler para assimilar mais firmemente as verdades básicas da vida nos princípios sobre os quais elas se erguem, inamovíveis. Todo homem de luta deve ser revigorado pela coragem, pelo equilíbrio, pelo repouso e pela restauração de forças que um bom livro fornece. A grande maioria, entretanto, lê sem pensar, lê sem um devido cuidado para a vista, lê por preguiça, por curiosidade, por superficialidade ou qualquer outro motivo fútil. Lê em momentos não indicados, lê em momentos impróprios, lê jornais em excesso e não lê livros que realmente necessita. Lê livros de ficção porque são novos, ao invés de o fazer porque são bons. Lê assuntos eivados de sensacionalismo porque é habilmente convencido pela propaganda. Nunca lê obras de psicologia, saúde, dieta, higiene, porque teme olhar para o interior de si mesmo. Nunca lê também livros sobre religião, poesia, etc., porque supõe totalmente que tais livros não apresentam valor prático. Enfim, de modo geral, o homem comum nunca aprendeu a ler. Um líder de negócios não pode conservar o seu predomínio sem estar ao par da literatura corrente sobre negócios. O outro ponto que deve ser observado sobre o assunto: nunca compre livros que não tenham valor permanente, livros que só mereçam uma leitura. Nunca leia por futilidade ou para passar o tempo. Nunca leia essa leitura chama sensacionalismo, capaz de sujar o seu cérebro. O livro mais significativo para a pessoa que precisa vencer é sempre aquele que lhe desperta as grandes qualidades morais e mentais. O homem que vence é aquele que sabe mais. De fato, o apelo do mundo dos negócios é dirigido ao homem que sabe. Se ele for também um homem que pensa e trabalha, o caminho do sucesso está aberto à sua frente. O homem que nunca sobe na profissão e se esforça desordenadamente, nunca sobe. Ele é o indivíduo que não sabe, que não aprendeu e nem se esforçou por aprender. O vencedor, o que está no cimo, mantém-se no alto exatamente pelo motivo contrário, porque sabe. É quando então perguntamos: há alguma razão por que o leitor não deva saber também, tanto quanto o homem de cima? Há alguma razão que o impeça fazer tanto, ganhar tanto, ser tanto como o homem que está no cimo? Um líder é apenas um homem que sabe e conhece mais do que o seu colega e emprega melhor os seus conhecimentos. A base de uma forte liderança é um longo período de estudo. Naturalmente que o leitor deseja subir, tornar-se também um líder. Apresentamos a seguir alguns princípios fundamentais
da liderança. 1. Organize seu trabalho aprendendo exatamente aquilo que é pago para fazer. Organize depois uma lista de todos os enganos fáceis de ocorrer na sua faina diária e tome precauções para evitar tais enganos. Exija boas ferramentas, bons equipamentos para o seu trabalho. Faça uma lista de livros que esclareçam a você tudo quanto precisa saber sobre a profissão que elegeu. Assim estará em condição de aplicar sempre métodos mais modernos para o seu progresso. Observe um homem que sempre produz mais. Estude-o bem com a sua técnica de trabalho, seus princípios e os métodos que levam à posição que ocupa. Procure descobrir e corrigir as suas falhas, o que lhe traz um insucesso. 2. Encare a sua posição atual, por mais humilde que seja, como um simples degrau para atingir posição mais alta. Tenha em vista o sucesso, mais renda. Projete a maneira pelo qual esse sucesso deve ser alcançado. Estude o homem que está mais acima. Procure observar a maneira como ele realiza as coisas. Exercite-se depois e procure fazer melhor do que ele. 3. Procure poupar suas energias, reduzindo ao máximo as enfermidades. Você pode, com certo cuidado, evitar as indigestões, as gripes, as dores de cabeça, o nervosismo, numerosas indisposições orgânicas e quase todos os desarranjos funcionais. A velhice prematura, a fadiga crônica, o aborrecimento, o pessimismo, a pobreza. Assim como o aborrecimento é uma doença, o pessimismo uma enfermidade. Também a pobreza é uma doença. Toda condição anormal ou subnormal é enfermidade. E o aborrecimento, o pessimismo e a pobreza são condições de corpo e mente anormais e subnormais. Um homem de luta pode perfeitamente evitar esses males, aprendendo a comer corretamente, dormir como deve, tomar banho de maneira útil, respirar com método, vestir-se decentemente, trabalhar com disciplina, divertir-se comedidamente e pensar com precisão. 4. Você naturalmente deve ter uma conta bancária. Muito bem, se não tem, procure abrir hoje mesmo uma conta em qualquer banco, seja qual for a importância em dinheiro que deposite. Se você ganha pouco, mas poupa alguma coisa, está fazendo mais do que um que ganha muito e que não poupa nada. Faça também uma lista das várias coisas que deve fazer ou saber para ganhar mais. Depois, ponha toda a sua energia e força de vontade a serviço do aumento da conta do banco. Compre sempre dentro do seu orçamento. Se nunca fez conta dos seus gastos pessoais, faça-o agora, pelo menos durante alguns meses até se habituar. Assim saberá exatamente quanto gasta em coisas inúteis. Saiba que um dos primeiros sinais de sabedoria no homem é ele saber quanto gasta sem necessidade. Assim, projete antecipadamente a distribuição do seu dinheiro. 5. Estude tudo o que puder sobre a natureza humana. Que espécie de pessoa é o seu colega, o seu patrão, o seu empregado? Pode ser um sub-homem, mas também pode ser um super-homem. Para o dobrar, servir, moldar, você precisa primeiro descobrir o que ele é e onde ele está. Toda propaganda, toda arte de vender tem como base os princípios da psicologia aplicada. Os grandes homens de negócios são os grandes conhecedores de homens. E quanto a você, conhece bastante sobre si mesmo? Está perfeitamente informado a respeito dos seus talentos, das suas qualidades, das suas possibilidades, das suas falhas e fraquezas, sobre os seus hábitos e tendências para o bem e para o mal? Já considerou imparcialmente o seu caráter? Para chegar ao ponto que precisa chegar, é necessário que o leitor tenha uma informação fiel sobre a sua própria personalidade. O primeiro passo no sentido do êxito consiste no indivíduo ser um perito na avaliação de si mesmo. Quem se conhece nunca falha. Olhe para os grandes. Chegará à conclusão de que grande proporção desses homens valorosos começou com desvantagens à luta.
Alguns pobres, muito pobres, outros doentes e fracos, outros ainda morando longe de cidades que não tiveram facilidades para estudar, outros pertenciam a famílias desprezadas na comunidade, outros tiveram que trabalhar tão duramente desde os primeiros anos que chegaram à idade adulta completamente esfaldados, mas todos venceram. Homens resolutos não se intimidaram. Encontraram desvantagens, mas fizeram de suas desvantagens degraus para a subida. Qual é a sua desvantagem, leitor? Que é que o segura? Que é que o faz tímido, desencorajado, quando deveria estar fazendo progresso? Não está chegada a hora de sacudir tudo isso? Com respeito ao conhecimento de si mesmo, a que nos referimos, linhas acima, procuraremos facilitar ao leitor um melhor conhecimento de si mesmo e das pessoas com quem trata, apresentando uma série de testes que deverão ser estudados cuidadosamente. No outro volume desta obra, o leitor encontrará os testes e as respostas correspondentes. Tais testes facilitarão a escalada.